Saudações, 46 inscritos. Aos pouquinhos a gente vai chegando lá. O assunto que eu vou tratar hoje tem um pouco de relação com o que eu tratei no último vídeo, que foi incremento, aconselhamento para que você incremente a sua biblioteca digital. Hoje nós vamos tratar da importância que é para você expandir seus horizontes de conhecimento, de você poder pelo menos ler em outra língua. E a língua que mais se adapta hoje em dia para essa finalidade é o inglês, né? E mesmo que você tenha qualquer implicância, né, com os Estados Unidos, tem muita gente que tem essa implicância, você tem que levar em conta o seguinte: sempre na história da humanidade teve algum idioma que prevaleceu no seio da população. No início, né, na época clássica dos gregos, até inclusive depois das invasões de Alexandre com o helenismo, o grego tomou conta, né, e as pessoas tinham a preocupação de conhecer o grego, principalmente quem escrevia, né. Mais tarde, com a influência eclesiástica, o latim também teve a sua influência. Na época do Renascimento, o italiano nas artes, na poesia, teve muito crescimento. Até o português, né, durante os descobrimentos, teve um certo impulso e depois esmoreceu. O francês, na Revolução Francesa, né, era a língua falada pelos cultos, pelos nobres, né? E hoje é o inglês, em que pese a China ter 1 bilhão de habitantes, né, o inglês, né, é a língua mais usada para transações comerciais, nas ciências, né? Há quem diga que a China vai tomar esse lugar, que o mandarim vai tomar esse lugar do inglês. Eu particularmente não acredito, porque não só o mandarim é muito difícil, a questão dos milhares de ideogramas, mesmo aqueles que são mais usados são milhares, a dificuldade das diferenças fonéticas torna muito difícil. E muita gente que se aventura a aprender mandarim para no meio do caminho. E o inglês é uma língua fácil, né? Uma língua fácil de ser aprendida, né? Você pode dizer, bom, mas eu no momento não estou em condições de arcar com os custos elevados de um curso de inglês. Tudo bem, né? Você pode fazer esse esforço pessoal, Aprenda Você Mesmo, esse tipo de livro, de vídeos, ou você pode começar a se esforçar assistindo vídeos legendados, não olhando a legenda e verificando depois. Existem vários tipos de maneiras de você tentar aprender uma língua, principalmente com a finalidade de ler, né? Porque ler é mais fácil de você alcançar uma expertise do que falar, né? Então, você pode fazer isso. É difícil? Não é fácil. Você tem que ter disciplina, você tem que ter vontade de querer aprender aquela língua. Mas há relatos de pessoas que aprenderam línguas assim, tá entendendo? Olhando um determinado livro que gostavam e procurando traduzir até chegar a conhecer um pouco da estrutura da língua e adquirir um certo vocabulário e ler. Para você ter uma ideia, você não consegue avançar em nenhum campo do conhecimento, nenhum tema que você queira aprofundar-se, se você não tiver uma outra língua para você buscar a bibliografia. Se você ficar só no português, você não vai muito longe, né? Eu vou mostrar para vocês uma figura aí. Essa figura a primeira imagem. Tem uma parte da minha biblioteca de um dos temas que me dediquei. Eu me dediquei, por exemplo, muito a estudar a história da época grega, de 400 anos até a invasão de Alexandre na Ásia Menor. E, especificamente sobre Alexandre, eu tenho cerca de 40 livros, né? Essa primeira imagem mostra isso. Desses 40 livros, apenas 8 estão em português. Os outros 32 estão em inglês. Uma outra imagem mostra um outro tema que eu me aprofundei, que eu estudei bastante, que é o cristianismo antigo, Jesus histórico, Paulo histórico, né? São 86 livros, né? Desses livros que estão mais perto de mim, eu costumo guardar no local que eu trabalho, os livros que eu estou normalmente mais consultando, aqueles em que eu procuro revisitar com frequência. Então, nesse tema, são cerca de 86 livros, dos quais 56
são em inglês e 30 são em português. Então você veja que mesmo que você queira, você não vai encontrar em português suficiente informação, né? E se você for para clássicos, coisas mais antigas ainda, aquilo que eu expliquei a você, que você pode obter na Amazon, você vai encontrar com muito mais facilidade em inglês, né? Existem também a opção do espanhol. O espanhol é uma língua muito próxima do português. Você, no início, você tem estranha alguns termos, você precisa adaptar, porque alguns termos são os mesmos que em português, mas têm um sentido diferente. Mas você, com o tempo também, você se adapta a isso, se adapta a ler em espanhol, porque espanhol também é uma língua muito falada e há muita publicação em espanhol. Então essas duas línguas, espanhol e inglês, você deveria investir, né? Investir para que você possa abrir seus horizontes para poder estudar os temas com mais profundidade. Não há como você avançar num determinado tema se você se limitar a ver o que está publicado em português. Você vai sentir um enorme vácuo de informação, né? Então, era mais ou menos isso que eu queria dizer nesse breve vídeo, complementando a questão anterior da biblioteca digital, não é? Então, espero que tenham gostado, né? Não esqueçam, aqueles que não se inscreveram, de se inscrever aí, dê o joinha se gostarem e até a próxima.